Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Se você é cristão, cremos que é o que deve fazer. Jesus ordena que você faça discípulos, que você se edifique na fé. Ele nos conclama ao uso de dons para servir as pessoas. Fazemos isso ao fixar os olhos em Jesus Cristo, confiando nele para sermos salvos e amando uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de Deus. Fomos chamados ao discipulado, amando, servindo e ensinando outras pessoas a seguir a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, graça e paz a você, graça e paz a você que está assistindo aí nas redes sociais, que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse aí agora sim a sua Bíblia em Hebreus 10, continuando aqui a nossa série de estudo sobre discipulado, ok? Hoje o nosso tema é esse, onde e os responsáveis pelo discipulado, onde fazer discipulado? Né? Será que tem um lugar específico? Será que tem um lugar mais apropriado? Né? Isso a gente vai ver um pouquinho isso nessa manhã. Mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz o seguinte: consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não negligenciando a prática de nos reunir, como é hábito de alguns, mas estimulando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Interessante aqui, a gente já orou, e o discipulado tem uma história que Dawson Trotman, ele conta, né, uma história verídica, que aconteceu na década de 1930, né, esse jovem, ele começou a fazer um evangelismo na sua escola, né, ali no ensino médio. E do ensino médio ele começou ali a reunir o pessoal para evangelizar, para discipular, e aquele pessoal foi passando, né, já passou do ensino médio, depois ele entrou na Marinha, então lá na Marinha ele continuou esse trabalho ali, né, hoje esse trabalho é conhecido como os The Navigators, os navegadores. Por quê? Porque naquele navio ali, eles ficaram ali firmemente adorando ao Senhor, ali realmente surgiu uma igreja dentro daquele navio. Por quê? Porque aquele navio ficava, ele estava saindo então para a Segunda Guerra, e lá estavam eles glorificando o Senhor dentro daquele navio, procurando ali. Então essa história de Dawson, né, ela foi subindo, chegando até os dias de hoje, e lá continuam ainda, centenas de campos, de faculdade, lá nos Estados Unidos, continuam esse trabalho. Aqui também a gente tem esse trabalho nas universidades. Então é um modo também de começar a divulgar a palavra de Deus para que você possa discipular. Há muitos que fazem também nos serviços, né? Lá no quartel também a gente tem o nosso culto, a gente faz a devoção. Agora que eu estou aqui em Campo Grande na operação, eu reúno o pessoal ali toda manhã, a gente lê a palavra do Senhor, fala um pouquinho, para dar aquele incentivo, né? E divulgar a palavra de Deus também para a vida. Então, se você procurar lá no site deles, você vai encontrar aí essa inscrição que eles colocam lá, né? O tema deles: espalhamos as boas novas de Jesus Cristo mediante o estabelecimento de relacionamentos vivenciais de mentoria ou discipulado com as pessoas, preparando-as para impactar aqueles que estão à sua volta para a glória de Deus. Então o autor aqui deste tema que a gente está estudando, né, discipulado, ele fala aqui, ele se sente muito grato, porque foi algo especial para a vida dele também. Então o discipulado dele ali começou dessa forma também, né? Mas para hoje, e a igreja, né? Tendo isso em vista, é interessante então notar que essas duas declarações sucintas descrevem o que as igrejas devem e deveriam estar fazendo, né? Algumas pessoas se questionam se ministério para eclesiástico, né, eles estariam substituindo a igreja. Então, ministério para eclesiástico, a gente tem aí, né, para significa ao lado, né, eclesia, a igreja. Então, um ministério que caminha do lado da igreja, acompanhado pela igreja,
né? Não tem problema nenhum a gente fazer ali no campus da faculdade, ali a nossa programação, mas um discipulado, ele tem que vir acompanhado com a igreja. Por quê? Para que você tenha ali pessoas que vão estar te orientando, né? Pastores que vão estar ali orando por você, você está sob a cobertura da igreja, da liderança, em oração, para que você possa continuar esse ministério. Então, é preciso realmente enxergar, verificar se esses ministérios, né, para eclesiásticos estão realmente sendo acompanhados por uma igreja, estão debaixo da cobertura de alguém, né? Certo que, em determinados lugares, alguma situação, não vai ter como acompanhar, tem uma igreja que vai acompanhar, como foi o caso aí desses marinheiros, eles estavam em navio, passavam o tempo todo dentro do navio, então não tinha uma igreja ali para acompanhar, então ali eles faziam a obra do Senhor, né? Mas sempre que possível, você estiver ali na sua faculdade, na escola, no trabalho, avise aos seus líderes, né? Seus pastores, líderes de célula, de pequenos grupos multiplicadores, né? Para quê? Para que eles também estejam em cobertura de oração por você, pela sua vida, né? Esse tema aqui, muito de Mark Davis, ele coloca ali, né? Se não é sábio discipular sem igreja, pior é fazer uma igreja sem discipular. E a gente sabe que tem muitas igrejas que não têm discipulado. Tem muitas igrejas que vivem só de momentos, de eventos, né? O que vai ter hoje? Hoje vai ter um evento tal. Hoje vai vir o cantor tal. Tá, mas e o estudo da palavra? E mostrar para a pessoa ali, como a gente teve hoje pela manhã lá, né? Paulo estava ali falando isso por quê? Por causa disso. Tem um embasamento, né? Não adianta, o mover é legal, né? A programação é legal, é bacana, você está ali adorando tal, mas precisa se fundamentar na palavra. E o discipulado é isso, você caminhar junto com a pessoa, mostrando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala. Porque a gente vai ver lá na frente aqui do estudo, né? Senão você vai começar a ser enganado, até mesmo dentro da igreja, onde acontece com muitos. Então, não é nada sábio, né? Discipular sem igreja e muito menos fazer uma igreja sem discipulado. Contudo, a gente tem visto isso em algumas igrejas. Cristãos se unem às igrejas e ninguém se aproxima deles. Não há uma cultura em que pessoas solteiras convivem, né, com famílias para aprender a servir a Cristo. Aqui ele coloca algo que acontece muito lá nos Estados Unidos, né, e algo que é bíblico. As mulheres mais velhas pegar ali as jovens, as adolescentes e começar a andar com elas, mostrar o caminho. Os homens pegar ali os adolescentes, os jovens, começar a mostrar para eles o caminho. Isso é bíblico, né? E falta isso demais nas igrejas. A gente aprendeu de uma forma errônea que discipulado é só na EBD, domingo de manhã. A classe do discipulado, que é preparação para o batismo. Não, tem aquilo ali, acabou. Não, o discipulado ele continua o tempo todo, né? Através da sua vida. A pessoa vai aprendendo na igreja, olhando, observando a vida de cada um, né? Então, diante de igreja com esse perfil, não causa surpresa que algumas pessoas tenham se voltado apenas para o ministério para-eclesiástico. Aí não vai mais à igreja. Não preciso ir na igreja, né? Eu já tenho culto lá na minha faculdade, então para que eu vou na igreja? Você precisa se reunir para aprender, junto com a igreja do Senhor. Então a experiência lhes ensinou que igreja local é o último lugar onde procurar oportunidade para o discipulado. Então ele começa a aprender de forma errada. A pessoa começa a ver ali, será que realmente precisa? Por que eu preciso? Né? Então precisa caminhar cada momento dentro da palavra de Deus. Né? Mark Davis, ele diz que o esqueleto da igreja, né, ele fala de uma forma interessante. Né? Ele destaca aqui, que o esqueleto da igreja é o seguinte: a igreja local reunida é responsável pela preparação de todo o conselho de Deus por meio das pessoas dotadas para esse propósito. Mediante o batismo, ela confirma profissões de fé críveis. Por meio da ceia do Senhor, ela anuncia a morte de Cristo e transforma muitos em um. E por meio da excomunhão,
ela remove as pessoas cuja vida impenitente contradiz a própria profissão de fé. Sério, pastor? Excomunhão tira a pessoa da comunhão da igreja? Sim, isso é bíblico. Se você está caminhando com a pessoa, você está discipulando com a pessoa, vê que essa pessoa ela não quer nada com Cristo, ela quer viver no mundo fazendo as coisas erradas, o tempo todo você anunciando, outras pessoas chegando junto falando, né? É o que o Paulo ele fala lá, né? Se seu amigo pegou com você, chega até ele e tenta resolver. Se não conseguir, chama mais 2. Se não conseguir, leva para a igreja. Se não conseguir, afasta ele não quer nada. Então isso que é, no discipulado você aprende isso também, né? Tem pessoas que não dá para colocar no meio da igreja, você vê que a pessoa dá mau exemplo o tempo todo, e ela não quer nada, já falou para você, não, eu quero continuar aqui no meu mundão, eu quero curtir a vida. Tive muito colega que já falou isso para mim, nada rapaz, eu sou jovem, eu quero curtir a vida, aí você fala, mas se Jesus voltar, não, eu vou para o inferno mesmo, fala assim mesmo, eu vou para o inferno mesmo, deixa para lá, mas eu quero é curtir, né? Então pessoas que não podem andar no meio, né? Se você colocar uma laranja podre, junto com outras laranjas, daqui a um tempo o que vai acontecer? As laranjas em volta vão começar a apodrecer, porque aquele fungo vai passando para outra, e a influência do mal ela é grande, é mais fácil uma pessoa do mal influenciar um novo convertido do que o novo convertido influenciar a pessoa de fora. Por isso que o novo convertido, por isso que o cristão, ele tem que andar ali o tempo todo com a igreja, manter a sua brasa acesa, para que possa caminhar junto. Então é isso que ele está falando aqui, você precisa se reunir, precisa estar em comunhão com a igreja, né? A igreja local reunida é responsável pela pregação de todo o conselho de Deus. Foi o que a gente leu aqui, né? As pessoas preparadas para isso. Então a era do relacionamento, né? É a carne e o músculo desse corpo. Então, se aquilo foi o esqueleto, né? O relacionamento é a carne e o músculo que vai fortalecer aquele esqueleto ali para que possa andar, para que a igreja possa se reunir. A obra do discipulado da igreja começa simplesmente pelo ato de reunir. O autor de Hebreus, ele escreve, né? Que a gente leu lá no começo, de Hebreus 10, 24 e 25, né? Consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não negligenciando a prática de nos reunir. Então observe aqui que o objetivo aqui é ajudar mutuamente a seguir a Jesus, ou como declara o autor de Hebreus, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então é preciso reunir, né? E de maneira que o autor afirma que a igreja alcança esse objetivo. Como? De que maneira a igreja vai alcançar? Não abandonando as reuniões. Reunindo-se, seja na igreja, seja nos pequenos grupos de pecadores, seja durante a semana nos cultos de orações, né? E vai estar sempre reunido. A igreja, quando se reúne, de uma forma ou outra, ela está aprendendo a caminhar junto. Seja num culto de oração, que você vai, né, semana de oração, ali você aprende, o tempo todo você está aprendendo, né, está sendo discipulado sobre aquilo que Deus quer para a sua vida, a preparação que Deus quer para a nossa vida. Então, por isso a importância de se reunir, né. No discipulado, há também uma estrutura de autoridade. Olha só isso aqui, né, esse era o projeto do próprio Jesus. Ele discipulava os 12, havia ali algum tempo quando ele estava com eles, e Jesus perguntou, né? Pedro, então, professou que Jesus, ele era o Messias prometido, no tempo. E Jesus, então, em resposta, fala para Pedro, né? Que ele respondeu do Pai. Olha o versículo... Voltou, né? Esse é o versículo anterior, né? Então, lá em Mateus 16... versículo 16 ao 19, vamos ver se vai. Foi? Não, volta. Aí, isso, né? Vou até ler aqui com vocês. Olha só, uma estrutura de autoridade, ligar e desligar na terra e no céu. Olha a responsabilidade que Jesus está passando aqui, ó. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei autoridade, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus, ele não fala isso aí somente para Pedro, né? O próximo versículo, a próxima passagem que a gente vai ver, ele fala à igreja. Olha aí, ora, se teu irmão pegar contra ti, aquilo que a gente falou aqui, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio ou publicano. Em outras versões, anátema, né? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Responsabilidade em cima daqueles que também discipulam. Responsabilidade vinda direto do Senhor. Você tem a responsabilidade de ligar na terra e no céu, e também tem a responsabilidade de desligar na terra. É algo realmente marcante. Por isso que nossas igrejas, no dia de hoje, né, nós procuramos fazer de tudo para que a pessoa não seja desligada. A gente vai e ora, só falta, pelo amor de Deus, cara, tu vai para o inferno, vem para cá, sai dessa vida, a gente faz de tudo, para a pessoa poder manter, né? Porque tem essa autoridade de desligar na terra e no céu. Coisa pior, coisa chata, né? Algo mais triste que tem numa assembleia é quando lê ali, né, desligamento de membro, exclusão de membro, excluindo para o mundão. Então é algo terrível, né? Mas é responsabilidade da igreja por causa da disciplina, né? O discipulado, ele se aprende ali que há disciplina. Você não vai chegar na igreja, né, do jeito que você estava lá no mundão e continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus, ele transforma. Muitas pessoas erram falando que, não, Jesus andava com as prostitutas e andava com os ladrões. Não, Jesus não andava com prostitutas e ladrões. Eles vinham até Jesus e eram transformados. Aí sim andavam com Jesus. Então, eles eram ex-prostituta, ex-ladrões, que andavam com Jesus. Certo? Então, a pessoa, quando entra na casa de Deus, ela é transformada pelo poder do Senhor Jesus. E se ela não quer ser transformada, ali não é o lugar dela. É isso que Paulo está mostrando aqui. Tá ok? Batizar e ensinar uns aos outros. Como de forma concreta, a igreja confirma quem são os seus discípulos, por meio do batismo e da ceia do Senhor. Depois de invocar toda a autoridade no céu e na terra, Jesus ordena que os discípulos vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, né? Então, os discípulos, eles não só batizei, tchau, hoje vai ter batismo de 200.000 pessoas na igreja, tal, vai lá no Rio, batizou, vai, já está batizado, se manda. Não, vem cá, tem o ensino, tem que caminhar junto, lado a lado, né? Não é só fazer filho e largar no mundo, não, fez o filho e cuida, guarda, caminha com ele, mostra o caminho a seguir, né? Você está fazendo coisa errada, não é por aí, é por aqui, vamos andando, vamos caminhando. Então é isso aqui que estava falando, e tem que caminhar ensinando, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os, caminhando com ele. Batizar alguém significa reconhecer formalmente que essa pessoa está com Jesus, e ela vai continuar ali com Cristo. Esses representantes de Jesus devem então ser ensinados, e por meio da ceia do Senhor, como Paulo diz, nós, embora muitos, somos um só corpo. Ali a comunhão, né, que une.
o corpo de Cristo, a igreja, né, a noiva de Cristo, num só corpo, reunido também. Quando vamos ao livro de Atos, né, dos apóstolos, das epístolas, encontramos o programa de discipulado dos apóstolos, né? Eles não são apenas discipuladores, que perambulam à vontade no meio das pessoas, né? Eles batizam pessoas nas igrejas, onde o discipulado individual e a comunhão acontece. Assim Pedro prega, né, o evangelho no Pentecoste, e as pessoas se arrependem e são batizadas. Elas se reúnem com regularidade nos lares e no pátio do templo para o partir do pão. Ou seja, eles não ficavam só abandonados. Chegou até Jesus, reunia. Ali no partir do pão eles conversavam, eles eram ensinados, né, da palavra de Deus. Eles eram ensinados a seguir o caminho do Senhor. E no Novo Testamento, a igreja local encontra-se no centro da obra de obediência e discipulado dos discípulos. Então, ela não é opcional. A igreja ali é fundamental para o crescimento desses novos membros. Então, um lugar muito importante, né, e fundamental para o discipulado é a igreja. O caminhar. Estou falando a igreja, não estou falando a escola dominical, a classe de discipulado, não. É o convívio, a comunhão com cada um, né? É a igreja reunida no pequeno grupo, na casa do fulano, né? É a igreja reunida na quarta-feira, no culto de oração, só os homens numa sala, as mulheres ali, os adolescentes separados ali, mensageiras e embaixadores do reino. Tudo isso é discipulado, tudo isso é aprendizado. Por isso que precisa ter essa comunhão, essa reunião ali das pessoas, né? A igreja local é um lugar natural para os relacionamentos de discipulado, como foi destacado até aqui. Então, o contexto da reunião da igreja, né, e consideração de prestação de contas, a igreja, isso faz parte da ordenança e faz parte do discipulado. Então, há uma prestação de contas, né, daqueles que estão à frente, na liderança, para com Deus. Que o Senhor falou, vai fazer discípulos, batize-os e os ensine. Você tem que prestar contas ao Senhor. O Senhor vai chegar a você, está ensinando, né? A primeira pessoa ali, ó, o primeiro discipulado que você tem é na sua casa, é com seus filhos, né? Você está ensinando, está caminhando, né? Às vezes você ensina, mas eles são rebeldes e não querem. O que aconteceu? Não, pai, eu quero viver. Mas pelo menos você fez a sua parte. Você mostrou o caminho certo, né? Então, você tem que começar esse discipulado e você presta contas a Deus. Eu vai falar, teu filho está fora lá, ó, está no mundo, o que foi? Senhor, mas só lembra que, ó, falei para ele, mostrei isso. Realmente, você mostrou, você fez o seu trabalho, ele que não quis, né? Então, há uma responsabilidade nisso aí. Essa responsabilidade, ela abrange também toda a igreja, né, e abrange os pastores. Vamos lá. 2 temas importantes na vida eclesiástica da igreja: a atuação dos pastores e a responsabilidade da congregação. Vamos ver um pouquinho sobre a atuação dos pastores. No Novo Testamento, o papel fundamental do pastor, ou do líder, do presbítero, né, que é discipular mediante o ensino da palavra. No início, eles o fazem como evangelista. Paulo diz para Timóteo, né, faz o trabalho de um evangelista, está lá em 2 Timóteo 4,5, né, e em Romanos ele diz, Romanos 10,17, pois a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, ele bota ali uma atuação para os líderes, a responsabilidade deles perante aqueles com que eles vão trazer a palavra. Todavia, em sentido mais amplo, Deus estabelece pastores para discipular a igreja mediante o ensino da palavra. Os pastores ensinam em reuniões públicas, em encontros nos lares, né, encontros individuais em seus gabinetes, em reuniões, certo? E um de seus objetivos é ensinar e preparar a igreja para continuar ministrando a palavra de Deus. Esse é um dos objetivos, né? A gente prepara aqui os facilitadores, né? Então você vai ser um facilitador.
Para não ficar ali pesada aquela palavra, eu sou um discipulador, ou eu sou um líder, né? Ou eu sou um presidente de grupo. Não, você é um facilitador. Mas a missão é a mesma, é discipular. É te preparar para que você prepare outros. E assim vai. Por isso que é multiplicador, né? Pequeno grupo multiplicador. Vai sempre preparando um próximo, vai sempre preparando. E assim a palavra de Deus ela vai sendo expandida. Ok? Então, e um dos seus objetivos, né, é ensinar e preparar a igreja, conforme diz a palavra de Deus. Eles discipulam os membros para que estes membros possam discipular a outros. Como é maravilhoso, né, é uma dádiva para a igreja ter pastores e presbíteros dedicados à palavra do Senhor. Isso, glória a Deus, eu vejo aqui na nossa igreja, né? Pastores e líderes voltados para a palavra de Deus, que é o que tem que ser, é o que tem que acontecer a cada dia, a cada momento. Se você está fora da palavra de Deus, a gente vai ver aqui que até Paulo fala isso lá na frente. Se eu pregar outro evangelho aqui que não seja esse de Cristo, venha me ter como anátema, tira fora, né? Porque isso não existe, não pode acontecer, tem que ser dentro da palavra de Deus. Então, dentro da responsabilidade ainda dos pastores, né, o ministério das ordenanças está interligado ao ministério da palavra. As ordenanças também ensinam. A ceia, por exemplo, anuncia a morte de Cristo, até que ele venha, conforme 1 Coríntios 11, 26. E à medida que demarcam a igreja, as ordenanças também propiciam a prestação de contas para a vida cristã. Como foi destacado no capítulo anterior, aqui da semana passada, né? Então, elas indicam quem são realmente os membros daquela comunidade, quem são os membros do corpo de Cristo. E é isso a gente aprende também, né? Os pastores são responsáveis pelo ensino e pela prestação de contas. De modo geral, eles realizam todo esse trabalho, realizam também, como outros líderes, né, separados por eles, para entrevistar candidatos ao batismo, para preparar novos membros para permanecer no caminho do Senhor. Então, há uma responsabilidade grande, e toda responsabilidade tem uma prestação de contas. Um dia, né, prestaremos contas ao Senhor. Pastor Richard sempre fala aqui, né, a quem muito recebe, muito será cobrado. Quem é muito dado, muito será cobrado. E assim, cada pastor, cada líder, né? Não quero assustar você não, capacitador, né? Facilitador, né? Não quero assustar não, mas cada um tem a sua responsabilidade, e seremos cobrados por aquilo. Por isso que a gente procura andar certinho na palavra do Senhor, a gente procura ali fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, para a gente não errar, para quando na hora da prestação de contas lá, fala, opa, está aqui, está kit, está tudo certinho. Último tópico aqui da responsabilidade dos pastores e líderes. Você quando fala pastores aqui, então entenda também líderes, né, facilitadores. Já vimos que servir de modelo ao caminho da cruz é um componente crucial do fazer discípulo em geral. Lembre-se do que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 10, 11, né? E o autor de Hebreus, ele também aconselha. Vamos ver lá o que o autor de Hebreus ele fala. Foi. Tá aí, ó. Isso. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai o resultado do seu estilo de vida e imitai-lhes a fé. Ou seja, a congregação vai ver o resultado da vida dele. Como é que esse cara anda? Né? O que ele está fazendo? O que eu estou vendo? O que está se resultando na vida dele? Aí você vai conhecer também o líder. Você vai saber. Então, por isso, né, o pastor, o líder, ele tem que dar um exemplo. Ele tem que mostrar ali. Né? A Bíblia, ela fala que a gente tem que ser exemplo para os fiéis. Isso é algo marcante, pesado. Porque, por exemplo, se o fiel ele for um cara de oração, eu tenho que ser exemplo para ele de oração. Se ele é um cara de estudo da palavra, eu tenho que ser exemplo para ele do cara que estuda a palavra. Então, você tem que ser exemplo para os fiéis. O peso que está acima, né, não digo o peso, né, mas é o privilégio de poder estudar, fazer, tá com vontade de é grande. Você tem que ser uma pessoa realmente ligada ao Senhor,
né, para poder estar discipulando as pessoas, para poder estar caminhando, né? Claro que não existe ninguém perfeito, a gente está a cada dia procurando se aperfeiçoar mais, até a vinda de Cristo, né? Mas tem que dar o exemplo, tem que buscar ser exemplo de oração, exemplo de estudo da palavra, em todo o tempo, para que as pessoas possam ver. A igreja local é um lugar apropriado para o relacionamento de discipulado, porque é nela que se encontram os líderes e pastores, para que você possa observar a vida deles, ou seja, o caminhar deles. Então, igreja, comece a observar. Aí a gente entra já na atuação da membresia. Agora, a responsabilidade que cai também sobre a igreja. Vamos ver. Está lá. A congregação, ela recebe e apoia o ministério dos pastores. Primeira responsabilidade está aí, ó. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz o seguinte: nós vos pedimos, irmãos, para que respeitem os que trabalham em vosso meio, os que se encontram acima de vós no Senhor, e vos admoestam, e para os tratarem com grande estima e amor, por causa do trabalho deles. A cooperação da igreja com os pastores tem que estar algo ligado ali, tem que ser realmente algo verdadeiro. Para quê? Para que novos crentes possam se chegar. A igreja está ali completando, né, o trabalho que o ministro está fazendo, está então caminhando lado a lado, né? Então a palavra diz aqui: consideremos como a congregação ajuda a fazer a igreja local o lugar apropriado para relacionamento de discipulado, começando pela recepção e o apoio que ela dá ao ministério dos presbíteros. Você consegue perceber que a relação e o apoio da congregação aos presbíteros como dádivas de Cristo possibilitam o ministério deles? Eles precisam do amor, das orações da congregação, bem como do seu entusiasmo ao apoiá-los. A igreja funciona quando os membros honram os seus líderes. E assim tem que ser. Cada membro, eu como membro tenho que estar orando pelo meu pastor, né? Deus abençoa, Deus traz a palavra, Deus traz entendimento, guarda a família dele, né? Porque a gente como militar, a gente sabe, quem está na linha de batalha, linha de frente de batalha ali, ó, é o primeiro a ser atingido pelo inimigo, não é? O inimigo está vendo quem? Está ali, está na minha frente, eu vou atirar, e vai vir em cima. Então por isso a gente tem que pedir cobertura ao Senhor, né, para os nossos líderes, para que Deus possa guardá-los, para que Deus possa proteger a vida deles em cada momento. Considere como Paulo exorta os Tessalonicenses: nós vos pedimos, irmãos, para que respeitem o trabalho deles, né? Então Paulo está ali, ó, pedindo realmente a oração, está pedindo para o pessoal entender o trabalho de cada um, a dificuldade de cada um passa, né? E observando a vida deles. Ele lhes diz também em Gálatas 6,6, que a pessoa que está sendo instruída na palavra compartilhe todas as coisas boas com quem a ensina. Ou seja, a pessoa está ensinando para você, você está andando no caminho, fez aquela coisa, deu certo, deu resultado, compartilha com ele. Poxa, aconteceu isso na minha vida essa semana. Aquilo que a gente estudou junto, a gente caminhou, tal, e aconteceu e Deus abençoou. Então, compartilhar, né? Porque isso faz o quê? Dá mais ânimo para aquele que está à frente, ensinando ele ver, poxa, está dando certo, né? Estamos caminhando no caminho certo, Deus está falando ali para aquela pessoa, Deus está agindo. E assim deve caminhar, né, o relacionamento entre ambos. Esse aqui é mais importante ainda. Vamos lá. Isso. Não, não é esse não. Quer passar não o negócio aqui. Vê se consegue aí passar aí para a gente. Vamos lá. Às vezes, a congregação deve rejeitar o ministério de alguns pastores. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 4, 3, aquilo que eu falei, né, que Paulo fala: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Aquele cara ali fala só o que eu quero, é isso aí que eu quero, vamos lá, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, tem
aqueles líderes que só vão saber falar, só querem falar coisa boa para você. Vamos lá, irmão, que você, se vier para Jesus, você vai ser abençoado. Irmão, dá teu carro aí que Deus vai te dar muito mais aí, ó. Vamos lá, vem comigo, acredita. Hoje eu tenho uma revelação. Teve uma situação que aconteceu uma vez, de uma pessoa chegar para um irmão e falar, ó, irmão, cuidado, hein? Por quê? Ó, o diabo está te cirandando. E aquele irmão começou a ficar preocupado com aquilo, e me procurou. Eu falei, irmão, abre tua Bíblia aqui. Mostrei para ele aqui, ó. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não disse nada mais. Isso aí a gente já sabe há muito tempo. O diabo está rodando, por que está nervoso? Não foi agora não, o diabo está rodando na vida de todo mundo. Né? E às vezes a pessoa fala ali, Deus tem para você um grande plano. Qual pessoa que Deus não tem um grande plano? Né? E quer ali trazer uma coisa para você, não, vou lá que hoje teve revelação para mim, Deus tem um grande plano para mim, Deus tem um grande plano para todo mundo, basta apenas você andar no caminho do Senhor, basta apenas você falar, né? Interessante, que a maioria dos profetas antigos, quando eles profetizavam só coisa boa. Fala lá, se você não se consertar, Deus vai destruir toda a tua casa. Deus vai fazer isso. Né? Tinha hora que Deus falava, não, vai nessa tua força aí que eu vou te entregar esse povo nas tuas mãos. Mas a maioria das vezes, né, Deus levantava ali os profetas para alertar os reis. Falava lá, rei, tu está andando no caminho errado. Deus vai te cortar aí, ó. Está sendo pesado demais na balança. Vamos parar com esse negócio. Então a igreja tem que ter ali o discernimento vindo de Deus, para perceber aquilo. É de Deus isso aí ou não é? Né? Então, tem alguns ministérios que a igreja vai ter que reprovar. Tem um ditado que diz que a oportunidade ela faz o ladrão. Tipo que nós estudamos hoje, né, pastor Márcio? Paulo estava falando lá com o pessoal de Coríntios, porque eles estavam só gostavam lá dos falsos profetas, porque eles chegavam e ainda cobravam lá para eles, falavam um montão de coisa, né, e Paulo estava, poxa, vocês só gostam disso aí, né, aí quando eu vou lá pregar, tal, falo da palavra de Deus, falo de graça, porque de graça eu recebi, e vou falando, aí vocês não querem falar que eu sou, não, ele é medíocre, porque ele não cobra, né, a palavra de Deus não deve ser cobrada. Está certo que tem aqueles que vivem só do ministério, ali de pregar em tal lugar, diferente. Mas a palavra de Deus, de graça dá e de graça receber, você vai ali, ó, Deus vai dar. Mas tem pessoas que não, vem cá, nós estamos na campanha do tal, traz aqui, traz tudo que você tem, tira aí agora da carteira, vamos provar agora, se você tem fé, abre aí tua carteira, joga tudo aqui que Deus vai te abençoar. Isso não está na Bíblia, não é de Deus. Então, igreja, há sim ministérios, né, que você deve rejeitar. Há ministérios que estão fora completamente da palavra de Deus. Então, a igreja, a congregação, ela precisa estar atenta a tudo isso. Paulo, ele mesmo fala isso lá em Gálatas 7, é o próximo slide. Isso. Está aí, ó. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Se alguém vier anunciar qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus, querido, não aceite, não é de Deus, né? Então, aquele ditado, né, que
a oportunidade faz o ladrão, ela abre aí. O pessoal vê, nem esse pessoal aqui não sabe nada de Bíblia, eu vou chegar ali, vou dar uma baleba para ele ali, vou enganar eles facinho, vou tirar o dinheiro deles. Oportunidade faz o ladrão. Se você não estuda a Bíblia, o cara vai falar de um montão de heresia, e você, é verdade. Vai chegar lá, não, que está na Bíblia, que Deus diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem nada disso, certo? Então, a gente tem que estar ali, caminhando, sendo discipulando na palavra de Deus, para não sermos enganados, né? Os membros são responsáveis uns pelos outros. Olha só, esse verso aqui que Paulo coloca ali, amai, olha quantos uns aos outros ali, que fiz questão de separar ali, tudo que Paulo, ele fala a respeito das pessoas, né? Amai uns aos outros com amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros, contribui para atender às necessidades dos santos e procurar demonstrar hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em harmonia uns com os outros, ou seja, temos uma responsabilidade entre nós mesmos, ovelha com ovelha, está junto, se alegrar, caminhar junto, irmão está na dificuldade, vamos caminhar junto, irmão, é aqui, que a gente caminha, está alegre, opa, vamos lá para o churrasco todo mundo junto, e assim vai, né, um com o outro, é sempre na comunhão, não tem aquele negócio de ficar uma ovelha sozinha, não, eu vou ficar aqui isolado, porque eu estou no meu mundo aqui, com Deus, estou ligado aqui direto no Espírito Santo, os Espírito Santo falando comigo, eu com o Espírito Santo, tete a tete, só a gente. Isso não. Tem o seu momento ali de oração, lá no seu quarto, separado, mas a comunhão, ela continua. Você tem que ter comunhão, né, com seu irmão. Contudo, o que desejamos que você perceba aqui, é que essas responsabilidades de uns para com os outros, das quais muitos serão cumpridas de maneira individual, ocorrem no contexto da responsabilidade conjunta da própria congregação. Ou seja, a congregação se reúne, né, para ver a vida do seu irmão que está ali no seu pequeno grupo. Poxa, meu irmão está passando uma grande dificuldade financeira, vamos apoiá-lo, né? Vamos levar o nome dele para a igreja possa trazer ali aquela cesta básica que ele está precisando. Isso tudo é comunhão. Como é que você vai saber que o teu irmão está passando uma determinada coisa se você não tem comunhão com ele? Não tem como, né? Se a pessoa não falar ali, não pedir oração, está junto ali com você, você não vai saber como anda o teu irmão, como anda tudo. Até mesmo os irmãos não vão saber como está a tua vida. Às vezes você está ali precisando, tremendo lá, e fica lá, poxa, ninguém me ajuda, ninguém fala, mas você já compartilhou, você já falou com alguém, né? Já orou um pelo outro ali, tem que falar. É difícil, às vezes Deus revela, fala, revela que aquele irmão ali está passando essa situação, mas muitas vezes Deus quer que você fale, né? Você compartilhe com o outro, e assim, para ser ajudado, assim, então a igreja, ela anda em conjunto, a igreja vai poder ali caminhar lado a lado, certo? Então, esse é o desejo de comunhão, a responsabilidade conjunta, uma cultura de discipulado. Em última análise, nossa responsabilidade como igreja e nossa responsabilidade individual se mesclam, né, na cultura do discipulado. Lemos a palavra e falamos dela uns para os outros, passamos tempos uns com os outros, oramos pelos presbíteros, pelos outros irmãos, amamos e contribuímos, frequentamos as reuniões semanais debaixo de muita oração e expectativa, chegamos preparados, arrumamos o nosso coração, preparamos tudo. Você já se prepara em casa, né, para chegar no culto. Não adianta você chegar ali da correria, tá em casa, vou fazer isso aqui, briga com a esposa, agora eu vou lá para o culto. Não adianta. Você tem que chegar já com o espírito já de adoração. Já sai de casa preparado. Vamos lá, esposa. Você está com TPM hoje, mas eu te amo assim mesmo. Vamos lá, vamos fazer isso. É tremendo, tá? E procurar ali na paz. Para quê? Para que quando você chegar na igreja, vai fluir livremente. Eu não sei quantos aqui já chegaram cansados. Isso já aconteceu comigo. Chegar cansado na igreja, falar, se senta ali na igreja, você não quer nem ouve os louvores, você está ali só doido para terminar, para você dormir. Por quê? Porque não teve uma preparação antes. Por mais que você chegue cansado, tira aquele seu momento ali, fica sozinho com Deus, ora, vai para a sala de oração, está ficando bonito lá, não sei quantos viram, hein? Sala de oração, chega lá,
ajoelha, ora, Senhor, restaura minha força. Bota um louvorzinho do lado, o negócio vai fluir ali, vai pegar fogo. Bota um louvorzinho de adoração ali, você orando ao Senhor, se prepara. Aí depois vai ver o culto. Faz esse teste hoje, antes de vir para o culto hoje à noite. Prepara ali em casa, tira um momento de adoração. Quando vier vindo para cá, estiver vindo para cá, já liga um louvor lá no carro, aquele louvor de adoração ali, já chega aqui, quando vê os irmãos ali na frente, lá com aquele sorriso, você vai, glória, meu irmão, que bom estar aqui contigo. Você vai ver que a coisa vai fluir, né? E assim tem que ser, a igreja, a comunhão vai ser assim, vai ser tremenda. Então, a igreja local, a gente vê aqui que é o melhor lugar para o discipulado. Pode ter em outros lugares? Pode ter, como a gente falou no início, mas o melhor lugar é na igreja, é na casa de Deus, é na comunhão. Lembrando, não é na classe de discipulado, certo? É a comunhão da igreja em geral, na classe de discipulado também, né? Mas aí, a igreja local, esse corpo designado pelo Pai, autorizado por Jesus e dotado pelo Espírito Santo, é incomparavelmente mais bem preparado para assumir o trabalho de discipular crentes do que apenas você e seu amigo. Às vezes a pessoa quer se doar, não, eu já estou aqui com o meu amigo, estou discipulando ele comigo, ele compartilha, então a gente não precisa ir lá para a igreja não. Aí você vê lá, né, essa último slide para a gente. Olha aí, ó, interessante essa palavra de Mark David. Jesus não prometeu que você e seu amigo derrotarão as portas do inferno, mas ele falou que a igreja, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor. A igreja reunida, a força é maior, a coisa é muito mais forte, né? A oração é muito melhor, o momento é maior, é mais aconchegante, né? A presença do Espírito Santo vai ser grande ali, né? Na comunhão da igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. E lá o último versículo vai dizer, porque ali o Senhor derrama a bênção. É assim que tem que ser na nossa vida. Para terminar, você não pode reconhecer a si próprio como alguém capacitado e chamado para pregar a palavra, ou para batizar e administrar a ceia do Senhor da mesma forma que a igreja local foi autorizada. Ou seja, a pessoa não pode se autodeclarar, eu agora sou pastor, não, agora eu sou apóstolo, né? Não, pastor é muito baixo para mim, agora eu sou apóstolo. Sou apóstolo, não sei quando, eu sou pastor, eu vou abrir a minha própria igreja. Vamos lá, irmão, aí só heresia que sai. Não é assim. Você não deve se intitular, não deve se intitular alguma coisa, mas debaixo da graça de Deus. Tudo é uma preparação, né? Até os líderes aqui, os capacitadores, né? Os facilitadores de pequenos grupos, eles são preparados. Há tudo uma preparação, não é de uma hora para outra, não, eu quero ser facilitador e agora sou. Não é assim, tem tudo uma preparação, tem a preparação de líderes, tem a escola de líderes, tem tudo isso. Para quê? Para que a pessoa não comece a falar heresia, para que ela viva dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Vai ter louvor? Então, enquanto a gente vai estar louvando aqui para terminar, aproveite esse momento, né? Ore também ao Senhor, peça a Ele, Senhor, me faça mesmo um discipulador de acordo com a Tua vontade, né? Que eu possa discipular em casa, minha esposa, que eu possa discipular meus filhos, né? Com sabedoria vinda do alto, para que eu possa andar conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?